Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns momentos que me deixam com muita alegria, porque me ajudam muito a poder ajudar os outros. Sabe qual é o momento mais especial? É quando a pessoa finalmente se abre e ela vai lá e fala um pouquinho da sua situação financeira de forma mais detalhada. É claro que de primeira é muito difícil da pessoa abrir tudo e falar todos os seus problemas, todos os pontos que te incomodam, quais são as suas dores, o que ela faz, quanto que ela recebe, quanto ela gasta, como é que funciona isso. Infelizmente, um assunto que ainda é muito tabu na sociedade atual. Eu acho que isso pode melhorar muito ao longo do tempo. Mas quando a pessoa vira e fala para mim assim, olha, eu ganho tanto, eu gasto tanto, sobra tanto ou falta tanto. E aí a gente começa a ter um pouco mais de visão sobre o que é a situação daquela pessoa em específico. E a gente consegue efetivamente trabalhar em cima daquilo. Porque não adianta nada eu falar assim, você tem que investir, você tem que poupar, você tem que fazer isso, aquilo. Mas como que eu vou falar para a pessoa se eu não conheço a realidade dela? Qual que é o problema que ela está vivendo? Onde está a dor dela ali? E aí, um ponto que a gente acaba percebendo é que muitas das vezes as pessoas acreditam que ganham pouco, mas na verdade o valor que elas ganham é muito maior do que completamente assim, mais da metade da população. Deve ser maior que 90% da população, essas pessoas que me procuram. Então, se a pessoa tem um salário legal, o problema talvez não esteja ali no salário. Claro que a gente tem que trabalhar para ganhar mais, eu já falei num vídeo aqui sobre isso, né, e aumentar suas receitas, que tem diversas formas de fazer isso, e principalmente aí é tentar se qualificar mais, mas a gente também tem que trabalhar na questão de onde que a gente está gastando. No caso, né, isso foi acontecendo numa conversa de ontem, né, numa consultoria que eu dei, a pessoa, ao se abrir ali, ao finalmente se abrir, né, já tinha várias vezes que a gente já tinha conversado a respeito, ela, ao contar ali seus problemas, ali seus detalhes, a gente concordou e chegou numa conclusão de que o problema não é onde ela está gastando 90% dos seus gastos. Ela realmente é uma pessoa que gasta relativamente pouco, que não tem impulsos assim exagerados o tempo inteiro, não tem um descontrole de gastos totalmente perdido, mas às vezes tem lá os seus momentos de fraqueza, vamos falar assim. E aí eu falei com ela aquilo que eu gosto sempre de reforçar, né? Ela comprou um item que não era necessário, falou que o filho dela, inclusive, reclamou com ela, falou que não tinha necessidade daquilo, e ela mesma entendeu, e eu voltei para ela e falei assim, você precisa disso? E aí, ao responder que não, a conclusão que eu cheguei para ela, falei assim de novo, sempre que você for comprar alguma coisa, você tem que se perguntar, você precisa disso? Ela falou, vou ver, e começou a pensar o que ia fazer. E na sequência ela falou, não, eu vou me apertar aqui um pouco mais para poder sobrar mais aqui nesse mês de outubro que vai começar, e aí vai ser melhor, né? E ela já tinha sobrado um valor substancial, mais de 20% que ela ganhava. E aí é interessante, né? Porque eu acho que se você consegue juntar 20%, é muito bom. Mas quando ela falou assim, vou me apertar mais, vou reduzir as pizzas que eu estou consumindo, as saídas, vou comer um pouquinho mais em casa. Ok, isso é uma forma de economizar. Mas é uma coisa, eu já falei aqui em outro vídeo, né? Não seja pão duro. Eu não estou falando isso. Se você está ganhando, está sobrando alguma coisa, ok, você não precisa reduzir seu lazer ao ponto de ficar ali ruim de você viver. Você tem que pensar que também precisa ter um pouco de qualidade de vida, pensar um pouquinho naquilo que te agrada. Mas você não pode deixar de se perguntar na hora que você vai comprar alguma coisa, não na hora que você vai consumir alguma coisa. Então, falo muito isso, né? Por exemplo, na comida, beleza, você não precisa também ficar vivendo de caviar. Mas não é porque você sai no final de semana e vai num restaurante e come que isso aí está errado. Principalmente se você não tiver dívidas. Se você tiver dívidas, talvez seja a hora de dar um freio, né? Realmente parar de sair um pouquinho ali, 1, 2, 3, 4, 5 semanas que seja, para poder organizar bem sua vida, para você poder depois parar de sofrer. Mas aí é um outro caso. Se a pessoa está com
com as finanças totalmente desorganizadas, o freio ali e realmente parar um pouquinho, né, de ter momentos de lazer mais efusivos, vamos dizer assim, né? Então uma viagem, alguma coisa desse tipo, seria interessante ser cortado mesmo. Agora, se você não está com dívida, mas só está ali apertado, que esse mês foi bom, esse mês não foi, eu tive que juntar, não consegui juntar nada, no final das contas termina o ano, você está no 0 a 0, aí você tem que pensar um pouquinho em como que você muda isso. Mas, se você realmente não tem essa situação, se você tem uma situação em que você tem condições ali de tá quase, né, juntando, aos poucos vai, você precisa se controlar um pouquinho mais nos gastos desnecessários, né? E aí, obviamente, né, quem me conhece pessoalmente sabe muito bem que se tem uma coisa que eu não costumo economizar muito é com comida. Eu acho que a gente tem que focar no seguinte: eu vou comprar ali um item que eu já tenho, eu preciso dele agora, né? Igual eu estava conversando com o meu vizinho que trocou de carro, né? E o carro que ele pegou agora, muito bom, comparado com o anterior, então, ele falou que ficou 11 anos com o carro, tá parecendo comigo, né? Que fica muito tempo com o carro, mas ele trocou de carro por quê? Porque o carro dele começou a dar problema, começou a dar dor de cabeça. E aí é a hora que realmente precisa trocar o carro, não dá mais. Né? Claro que, obviamente, considerando que tem a condição financeira para poder fazer tudo aquilo ali. Então, assim, se a pessoa tem essa condição, ele precisa trabalhar isso. Agora, não adianta você pegar e falar assim, ah, vou trocar de carro. Por quê? Ah, porque eu já tenho um ano que está com o meu carro já não é novo. Peraí, mas ele está dando problema? Ele está te dando dor de cabeça? Ele está estragando? Ele tem algum defeito? Ele tem alguma coisa que está te atrapalhando? Por que você quer trocar só pelo status? Se você quer fazer alguma coisa só pelo status, aí você tem um problema. Agora, se você quer fazer alguma coisa porque você realmente precisa, porque aquilo ali está te dando um problema, está te dando uma dor de cabeça, a história muda completamente. Isso sempre considerando que você tem o dinheiro para poder fazer. Então, no caso lá da pessoa que eu ajudei ontem, ela comprou um capacete que foi o extra dela do mês, que não precisava comprar. Eu nem entrei no mérito de se o capacete custava 200, 300, 500, 1000, não sei quanto custava o capacete em si ali. Mas a grande questão é que ela não precisava daquele capacete. Então, se você gastou ali R$ 100, 200, 300 ou 1000, não importa. O que importa é que foi um gasto desnecessário. Aquilo ali não precisava naquele momento. Obviamente, se em algum momento você tem seu capacete lá e ele está estragado, aí você precisa, porque é um item de segurança e item de segurança a gente não deve deixar de ter. E aí também não entra na questão se você tem que gastar 200, 300, 400, 1000, até porque eu não sei nem qual é o preço de um capacete, eu não tenho nem ideia da faixa de preço de um bom capacete, um capacete de segurança mesmo que vai te ajudar. Então você tem que pensar nisso. Não é porque você está gastando um valor alto que faz sentido ou não, mas o que importa é se você precisa ou não daquele item. Qualquer centavo gasto de maneira incorreta é um valor muito caro que você pagou. Agora, qualquer valor alto gasto de maneira correta é um bom valor gasto. É isso que vocês têm que pensar. Pensa nisso e até a próxima. Tchau, tchau.